Bom, a gente vai estar falando hoje sobre o Compete. Desliguem o microfone só para não ficar dando microfonia. Então, o Compete tem a pastinha lá do manual, tem um manual do Compete, tá? Que fica no site do Sincades. A lei que trata do Compete é a Lei 10.568 de 2018. Hoje, aqui no escritório, nós temos uma planilha de Excel para poder fazer a apuração e no manual, que nós temos o manual do SCI do domínio, tem lá os ajustes que são os mesmos de ajustes que vão para dentro do SPED fiscal, tem os códigos dos ajustes que já ficam lá na planilha do Excel, então você pode lançar de forma manual caso dê algum problema no sistema. O domínio hoje ele já faz os lançamentos, mas caso aconteça alguma coisa tem como fazer o lançamento lá dos ajustes e dos estornos, tem no manual do escritório o caminho. O que uma empresa precisa, o que ela precisa ter como forma obrigatória para ela ter o Compete. Então, ela tem que ter todas as certidões em dia, ela não pode ter nenhum tipo de dívida federal, estadual ou municipal. Ela tem que fazer o termo de adesão no SEDES, né, que é o contrato de competitividade. Ela tem que ter opção pelo domicílio tributário eletrônico, o DTE. Ela tem que enviar o SPED. Ela tem que emitir documento fiscal eletrônico, que é a nota fiscal. Ela tem que estar regular perante o fisco. Ela não pode possuir nenhum tipo de dívida pública estadual e não ser estabelecimento importador do programa Invest. Se ela for importadora, por exemplo, ela pode importar. Caso ela mesma seja importadora e não utilize uma trade, ela tem que utilizar a infraestrutura portuária e aeroportuária do Espírito Santo, e as mercadorias importadas têm que ser desembarcadas e desembaraçadas aqui no Espírito Santo, aqui no estado. A lei é a 10.568 de 2018. O estabelecimento ele tem que ser atacadista, no caso desse Compete é para atacadista. A maioria das empresas que tem aqui no escritório são atacadistas e são para venda interestadual. Então, o estabelecimento comercial atacadista estabelecido neste estado deverá, a cada período de apuração, estornar do montante do débito registrado em decorrência de suas saídas interestaduais, ou seja, as vendas interestaduais, destinadas à comercialização e industrialização, percentual de forma que, após a utilização dos créditos correspondentes apurados no período, a carga tributária efetiva resulte no percentual de 1,10. Ou seja, para você conferir se o que você fez lá na planilha do Compete e o que está no sistema está certo, você vai pegar as saídas interestaduais, ou seja, os CFOPs de venda interestadual, e multiplicar por 1,1%. E aí vai chegar no valor do ICMS Compete conforme a legislação. Um estabelecimento que opta pela adoção desses procedimentos, ele tem que fazer a arrecadação do DUA. O DUA é código diferenciado, tem esse 380 e tem o 385. As empresas aqui, elas são e-commerce, então o e-commerce é o 385, que utiliza para apuração do Compete, para arrecadação. Então o DUA fica com código diferente das empresas que é comércio e indústria. O crédito relativo às aquisições de mercadoria que tenham sido objeto das operações de que trata o Compete é limitado ao percentual de 7%.
Só que, à medida que você for apurando, você vê que esse 7% nunca é utilizado, porque a lei fala que você é obrigado a pagar 1,1%. Então, não tem como você pagar 1,1% e ao mesmo tempo se creditar do 7%. Aí tá na lei, mas a gente fazendo a apuração sempre, você vê que, né, ele não consegue. Você se acredita, mas o que fica faltando ali, se tiver, por exemplo, se tiver mais crédito do que débito, você tem que estornar o crédito. Agora, se tiver um crédito menor, né? Nesse mês ele fez uma compra de 1.000, mas ele vendeu 50.000. Aí aqueles R$ 1.000 lá não vai fazer muita diferença. Então você utilizou aquele crédito e estorna apenas o débito. O COMPET ele não se aplica com café, energia, lubrificante, combustível líquido, derivado ou não de petróleo e as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, que destine mercadoria a consumidor final, pessoa física, com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, com cacau, pimenta do reino in natura e couro bovino, de venda ou remessa a qualquer título, mercadoria ou bem, no caso em que os adquirentes ou destinatário localizado em outra unidade da federação determine que o estabelecimento alienante ou remetente localizado nesse estado promova sua entrega a destinatário localizado nesse estado. O que quer dizer aqui? A empresa é do Espírito Santo, ele vai fazer uma venda, porém, aquela venda que ele está fazendo, ele quer fazer uma venda por conta e ordem, e a entrega da mercadoria vai ser no Espírito Santo, ou seja, ele está tentando burlar a lei, porque a lei fala que o COMPET é para venda interestadual. O contrato de competitividade é para que o contribuinte do Espírito Santo consiga concorrer fora do estado do Espírito Santo, e não dentro do estado do Espírito Santo. Logo, o benefício é somente para venda fora do estado, não dentro do estado. Dentro do estado nós temos outro contrato de competitividade que a pessoa não paga 1,1, ela paga um imposto maior. Mas mesmo assim fica menor do que a alíquota normal de 17. Então, ela não pode emitir uma nota fiscal falando que a venda é para uma empresa localizada em Manaus e a entrega vai ser aqui no Espírito Santo. A lei já diz que não pode fazer isso. E é isso que está escrito aqui. Nas transferências de mercadoria ou bem importados, sujeito à resolução 13 de 2012 do Senado, a alíquota do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadoria intermunicipal ou interestadual é de 4%. Então, os produtos importados, a alíquota é 4%. Então, você emite a nota na venda interestadual a 4% ou a 12%, mas na hora de pagar o imposto, ele fica com 1,1% da mesma forma. Mas a nota fiscal, ela vai o destaque normal do imposto. Por quê? O cliente do contribuinte capixaba, ele tem o direito do crédito daquilo que está destacado na nota. Porém, o contribuinte capixaba, que ele tem o COMPET, ele não vai pagar aquilo que foi destacado na nota. Ele vai pagar os 1,1% do COMPET. Mas o cliente dele vai ser creditado todo. Por quê? Porque é o Estado do Espírito Santo que está abrindo mão do ICMS para que essas empresas entrem no mercado competindo fora do Estado. Aí ele vem aqui, para efeito do cálculo do imposto, de acordo com as regras previstas no CAPT, no parágrafo 7, o estabelecimento deverá proceder à apuração do imposto incidente sobre as operações interestaduais em separado, considerando a carga tributária normal, de modo que seja indicado o percentual correspondente às saídas tributadas interestaduais em relação ao total de saídas tributadas promovidas pelo estabelecimento. O percentual encontrado na forma do inciso 1 seja aplicado sobre o montante total do crédito. Isso aqui é para utilizar o crédito, mas como eu já falei, naquela planilha que a gente faz, a gente já utiliza, mas quando o crédito ultrapassa o débito, você estorna o crédito e ele só pode utilizar 7% do crédito. Mas de toda forma, mesmo que ele tenha crédito, ele sempre vai pagar 1,1% de imposto.
tá? Então, isso aqui a gente é o que a lei prevê, mas usa pouco. Ele tá falando aqui, né? Isso aqui que se você ler lá na lei, que mesmo quando ele venda para pessoa jurídica e ela seja consumidor final, ele continua pagando 1,1. Em 2016 era 1,5 décimos, em 2017 era 1 inteiro e 25 décimos, e a partir de 2018, 1 inteiro e 1 décimo. Lembrando que tem a taxa de estabilização, que antes era de 10%, passou para 5%, e agora em junho passou para 3,5%, que é a taxa de estabilização que o Estado repassa para os SINCADs, que é o sindicato. O disposto nessa lei não se aplica aos optantes do Simples Nacional, porque, como nós sabemos, a empresa do Simples Nacional paga o ICMS conforme a tabela. Né? Então, se ele paga conforme a tabela, não tem como fazer a apuração de ICMS em separado para que ele entre aí no Compete, e muitas vezes não vale a pena. A gente sempre tem que fazer o planejamento da empresa para saber se vale a pena ou não ela sair do Simples para entrar no Compete. Alguém tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Sem dúvidas? Então, eu vou encerrar, é isso, né? Basicamente é pegar o CFOP de venda interestadual, multiplicar por 1,1%, e é o que vai estar lá no domínio ou qualquer outro sistema que a gente esteja utilizando, e é o que tem também na planilha do Compete que nós usamos aqui no escritório. Né? Se todas as vendas saíram com 6102, vai pegar o 6102, multiplicou por 1,1, e você consegue conferir tanto o sistema quanto a planilha. Tá bom, meninas? Então eu vou encerrar e colocar a gravação do treinamento lá na planilha, na pastinha de vídeos. Tchau.